Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 6 de novembro. Que bom estar com você, estar com todos aí em casa, na fazenda, no escritório, para levar as informações que são importantes para o seu negócio. Lembrando que você acompanha aqui o canal do Boi pelas antenas parabólicas em todo o país, analógica, digital, você acompanha aqui a nossa programação. Também na NET, Claro TV, pelos canais 190 e 690. Você está nos acompanhando também pelo portal sba1.com. Exatamente, sba1.com é onde você tem notícia, você tem informação. Coloca o endereço aí do portal, sba1.com, é onde você tem notícia, você tem informação, você tem a programação ao vivo do canal do Boi, do Agrocanal, as atrações, tudo que acontece por aqui e que é importante para você, você tem lá no portal sba1.com. Você também está nos acompanhando pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, também TV por assinatura, Neo TV no Paraguai e no Brasil, então você tem essa possibilidade. E a partir de agora, a TV Imaculada Conceição está linkada no Agricultura BR, levando o programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E como tenho feito nos últimos programas, eu começo a edição falando a respeito de preço de boi. Você estava fazendo negócios, vendo ali possibilidades de negócios na agenda de leilões aqui do canal do Boi, que eu sempre considero que é importante que você acompanhe, para você fechar, saber das oportunidades, ver aquilo que encaixa melhor aí no seu projeto pecuário. E aí eu venho dizendo o que vem acontecendo no mercado. E o mercado continua na sua linha de fortalecimento. O que quer dizer isso? Nós temos uma linha hoje, no qual a inclinação é para que o arroba do gado pronto, seja boi, seja vaca, seja novilha, continue com valores em alta e altas expressivas. As altas são diárias. A situação da indústria frigorífica em relação à escala continua extremamente quebrada. As indústrias tiveram que reduzir bastante a sua capacidade de abate por falta de animal pronto. E este é o momento de conseguir fechar bons negócios. Falar em negócios, eu vou trazer aqui a referência agora para os negócios na B3. Você acompanha comigo como é que vem as posições de curto prazo. Há pouco vinha em alta, nós temos aqui as posições sendo negociadas. Veja só, para dezembro, 296, opa, o pessoal atualizou, agora veio. A dezembro, R$ 296,65, uma alta de 0,58%. Janeiro, R$ 290,40. Essa posição de janeiro aqui, ela chama muita atenção, porque é quando você vem, depois das festas de final de ano, é quando vem aquela situação de pagamento de tributação, de imposto, e a arroba vai estar R$ 290,40, ou mais do que isso, tá? 0,83% de alta na posição de janeiro. Março, R$ 272,50, vindo aí na estabilidade a posição de março, e maio, em plena safra de boi, R$ 276 nos negócios no mercado futuro, uma alta de 0,55%. Mais uma vez, eu falo sempre, eu sei que muita gente, quando vê Fabiano, está falando de boi gordo no mercado futuro. Boi gordo no mercado futuro, negócios na B3, sabemos, tem pouca participação de pecuaristas. A participação maior é, sem dúvida, de financeiras, de bancos e, claro, de indústria frigorífica. Então, ele não é algo que expressa a realidade. Esses números seriam bem melhores, bem mais altos, se tivesse ali uma participação maior de pecuarista, mas é uma referência, tá? Até porque, nesta terça-feira, tivemos a confirmação, tivemos aqui durante o programa, não vou falar o nome do pecuarista, mas nós tivemos negócios a R$ 300, arroba do boi gordo na terça-feira no Mato Grosso do Sul, falamos com ele, checamos, realmente aconteceu, é um negócio esporádico, mas já tem negócios sendo travados neste patamar para o mercado pronto. Olha, para falar sobre esse assunto, sobre a alta do boi gordo, dos custos de produção e também como que deve se comportar o cenário da pecuária no primeiro semestre, principalmente do próximo ano, na segunda-feira você não pode perder o Agricultura BR. Já vou falar para você, você tem que continuar aqui. É canal do Boi. Canal do Boi é que fala melhor de boi mesmo, fala de custo de produção, é que vai entender melhor como que aplica essa questão de soja, milho, farelo para o boi gordo. Olha só. Na segunda-feira, nós vamos ter alguns convidados aqui para falar a respeito do que vem acontecendo com a pecuária e seus custos de produção. Nós vamos receber aqui alguns convidados. Esses convidados que estarão aqui conosco serão Alcides Torres, da Scott Consultoria, o Humberto Yuli, da Associação Sul-Mato-Grossense de Novilho Precoce, também o Hernani Klein, da Klein Agribusiness, também a participação dos meus colegas João Pedro Curti Dias, Jorge Zaidan e Walter Pulga Júnior. Vamos falar sobre custo
custo de produção, milho, soja, com o Hernani. Vamos falar também dos custos em relação ao impacto direto para a formação de preço e como rentabilizar com boi gordo, que continua em preço alto. Então, não perca, próxima segunda-feira, Agricultura BR. E a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a BIOV, trouxe números atualizados para suas estimativas para as safras 2019 e 2020 de soja. Em ambas, houve elevação, tanto na estimativa de produção quanto de exportações. Vamos ver os números, então, que a BIOV nos trouxe. Primeiros dados aqui sendo colocados em tela. Primeira coisa que a gente traz aqui é a estimativa de produção. Na safra 19-20, a correção da BIOV foi de 125 milhões e 800 mil toneladas para 126 milhões e 400 mil toneladas. Na campanha 2021, a BIOV impulsionou de 131 milhões e 700 mil toneladas para 132 milhões e 600 mil toneladas. Foi o que a BIOV nos trouxe em relação à produção de soja que nós destacamos aqui no Agricultura BR. Os números da BIOV também trouxeram correções em relação às exportações brasileiras. As estimativas de exportações para a safra 19-20 está para fechar e também o que deve acontecer na 2021. O que chama atenção é que a campanha 2021 deve ser um novo recorde de exportações. Vamos aos números? Veja só, aqui nós trazemos 3 colunas. A primeira delas é 18-19, que por enquanto é o recorde de exportações, de 83 milhões e 200 mil toneladas, que foram atingidas na safra 18-19. A 19-20 subiu a estimativa de 81 milhões para 82, até porque em outubro, no final, o fechamento de outubro já atingiu esse número. Já a 20-21 subiu de 82 para 83 milhões e 500 mil toneladas, são os números que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Outros dados interessantes é que a estimativa de processamento de soja para o ano atual de 2020 está em 44 milhões e 600 mil toneladas e a BIOV subiu também a sua estimativa de processamento de soja em território brasileiro na safra próxima, 2021, subindo de 45 milhões e 500 mil toneladas para 45 milhões e 800 mil toneladas. A Agricultura BR fala agora sobre as importações e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou uma portaria que vai fazer com que fique mais fácil, que seja mais possível a importação de produtos norte-americanos, principalmente. O que acontece? As variáveis que nós temos em relação à soja e milho, no que diz respeito a produtos transgênicos, existem entre Estados Unidos e Brasil. Tem muitos produtos transgênicos, sementes de soja e milho, que ainda não foram aprovados no país, aqui no Brasil, então, teoricamente, não podem ser cultivados ou importados para o país. Agora, tem essa portaria que deve facilitar essa situação. A informação foi divulgada nesta última quarta-feira, publicada em Diário Oficial. O Ministério da Agricultura explicava essa situação no dia de ontem e agora dá para entender um pouco melhor. O que se tem agora é o seguinte: os Estados Unidos têm essas variadas, soja e milho com transgenia, o Brasil não estava aceitando, não foi aprovado aqui, então vai poder importar mesmo com esses elementos. Uma outra situação é que isso acontece na mesma semana em que foi confirmada uma compra de soja norte-americana aqui por brasileiros de 38 mil toneladas a carga. Então, isso deve começar a ocorrer com uma maior frequência. Ficou um pouco mais fácil. Os números em relação à importação de soja do Brasil, nesse ano de 2020, eles chamam muita atenção. Eles já chegam a quase mais de 4 vezes maior do que a soja que tinha sido importada no ano passado. Veja os dados conosco. Esses dados são acumulados de janeiro até setembro.
veja só que de janeiro a setembro deste ano, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram 528 mil toneladas de soja importadas pelo Brasil. O Paraguai é o principal fornecedor. O Paraguai originou aqui para o Brasil neste ano 521 mil toneladas de soja. Entre janeiro e setembro do ano passado foram 144 mil toneladas. Aí você pode ver a diferença, realmente é quase 4 vezes maior a importação nesse ano de 2020, é que a Agricultura BR destaca para você neste momento, mostrando um cenário no que o Brasil precisa importar soja. Não tem mais soja no país, se está varrendo os armazéns, os volumes que estão sendo embarcados são muito menores, até porque não tem soja mais disponível aqui para os negócios no país. Por falar em soja, nós vamos falar agora de uma relação que poucas vezes nós destacamos aqui, ou para falar a verdade, 1 ou 2 vezes nos últimos 5 anos. Eu estou dizendo o seguinte, estou falando da relação soja e cana. Soja e pastagem degradada, você já ouviu falar. Soja ocupa espaço onde a pastagem é degradada. Só que já tem uma situação que mostra que a soja deve ocupar áreas de cana-de-açúcar no Brasil. E quem fala sobre esse assunto é Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, essa diferença de preços recordes pagos pela soja produzida no Brasil, ela pode acelerar o avanço da soja em áreas de cana mesmo. É o que aponta um estudo da consultoria PSEG. O PSEG é uma instituição muito ligada a profissionais e a pesquisadores da ESALC, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, promove cursos, é uma consultoria que tem tido credibilidade notadamente no trabalho de levantamento de alguns setores como cana-de-açúcar, né? A análise do PSEG mostra que os preços pagos atualmente aos produtores pela sacarose da cana e pela saca de soja justificam aí essa migração. Veja, o valor pago pelos açúcares totais recuperáveis, o conhecido ATR, né, no acumulado da atual safra alcooleira, agora 2020-2021, isso até setembro, em média, 69 centavos por quilo. Já a saca da soja lá em Paranaguá está acima de R$ 163. Diante desses preços, a soja é muito mais rentável que a cana, segundo o estudo do PSEG. A análise do PSEG levou em conta apenas o valor do ATR regulado pelo Consecana, né? Que é aquele conselho que estabelece lá as relações entre produtores e usineiros e qual é a participação do produtor no recurso, né? No dinheiro que é movimentado pelas usinas, né? Agora, segundo Haroldo Torres, que é diretor da consultoria PSEG, os pagamentos acima do valor do Consecana giram em torno de R$ 5,00 por tonelada, o que representa aí cerca de R$ 400 a mais por hectare, dada a produtividade da safra atual. Mas ele ressalta que o valor depende de acordo, conforme o acordo que a usina faz, né? Agora, para se ter uma ideia da importância dessa remuneração melhor da soja, 1/3 da cana que é esmagada, cerca de 600 milhões de toneladas, no centro-sul do país, 1/3, cerca de 200 milhões de toneladas, vem de pequenos produtores, de produtores independentes, que fornecem essa cana para a usina. Ora, esses produtores tendem a migrar mesmo para a soja, né? Para se ter uma ideia, a expansão da soja em áreas canavieiras tradicionais já vem ocorrendo há alguns anos, mas nesta safra com preço recorde, elas terão um impulso maior. Entre os cooperados da Coplacana, por exemplo, que é uma cooperativa, vamos dizer assim, né, sediada em Piracicaba, a área com soja deve saltar de 50 mil hectares na safra passada para até 100 mil hectares, segundo o Fábio Veloso, que é diretor da Coplacana. Ou seja, já o dobro, né, da área que era ocupada antes por soja será ocupada agora, ou seja, avançando sobre a cana. Segundo Fábio Veloso, a maioria dos produtores já aposta em soja nesta safra para gerar caixa de forma mais rápida. O cultivo vem sendo apoiado pela cooperativa, inclusive, pela Coplacana, que voltou a oferecer parceria com os fornecedores para insumos, assistência técnica aí voltada à soja, ampliando aí a capacidade de recebimento do grão. Veja, a Coplacana, né, teve origem na produção de cana, já está investindo muito já em plantio de soja. Então a perspectiva é que nós tenhamos aí em São Paulo um avanço considerável da área plantada com soja em detrimento da cana, que até então ocupava um grande espaço. O fato é que o açúcar não remunera como remunera a soja
hoje. Para se ter uma ideia, para ser remunerador, o açúcar teria que ter a soja na faixa de 65, 70, no máximo R$ 80 a saca, o que está muito longe de acontecer, já que a soja está operando em valores muito mais altos do que esse. Esses recordes trazem aí mudanças na agropecuária brasileira, viu? Há também problemas já com importação de sebo, já há quem veja que é preciso substituir boa parte dessa soja que gerava óleo de soja para indústrias brasileiras com a importação de sebo de outros países. Fabiano, estrutura muda muito quando um produto como a soja dispara em preço no mercado internacional e tem uma demanda acentuada como está ocorrendo agora. É com você. Tá certo, Walter Pulga Júnior. Daqui a pouco a gente vai falar de dólar, Pulga, mas você fica atento agora, porque nós vamos trazer a participação agora do Steve Ketchum. Ele vai falar a respeito dos fundamentos da soja. É importante lembrar que nesta quarta-feira a gente já teve soja ali pintando ali próximo a $11 o bushel. Nesta última quinta-feira, soja veio para $11 o bushel nas duas posições de mais curto prazo. Isso representa o maior valor dos últimos 4 anos, 2 meses e 15 dias. Então, é realmente algo que aconteceu que é muito importante, que vai seguindo os parâmetros do fundamento de mercado da oleaginosa. Quem acompanha a Agricultura BR sabia que isso poderia acontecer. Nós falávamos lá no final do mês de agosto que soja pode chegar até $12 o bushel, ainda em 2020. Talvez chegue, talvez não, mas a percepção pelos fundamentos de mercado é que soja tem muito espaço para crescer e chegar de novo a $12 o bushel na Bolsa de Chicago, por conta de uma demanda forte e uma oferta bastante prejudicada. E mais, enquanto não se tiver uma convicção sobre qual que é o tamanho dessa safra norte-americana de fato, e também sobre os riscos sobre a soja sul-americana, principalmente Brasil e Argentina, essa situação de soja a $12 o bushel é muito viável, ou é muito viável ainda, mas já chegou a 11. Para falar a respeito deste assunto, de como que soja chegou lá, seguindo os seus parâmetros, mas ajudada também, foi impulsionado de certo modo pelas eleições norte-americanas, é inegável, né? E aí sabemos que temos muitos telespectadores que são simpatizantes do presidente norte-americano Donald Trump, mas não podemos deixar de ressaltar, mercado financeiro, mercado agrícola no mundo todo, tem precificado de maneira positiva a virtual e cada vez mais clara vitória de Joe Biden do Partido Democrata norte-americano. Isso acabou impulsionando um pouco para a soja subir mais rápido e é o que nós vamos ver agora com Steve Ketchum, ele que está em Malta, lá na Europa, é analista internacional, aqui no Brasil, trabalha com a Cereal Par. Steve, boa tarde, seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos. O mercado internacional de soja teve uma semana bastante agitada. No Brasil tivemos o feriado na segunda-feira, logo em seguida a eleição nos Estados Unidos e a gente encontrou um mercado de soja ainda com bastante suporte. Todos sabem, ontem atingimos a marca de $11 por bushel na Bolsa de Chicago, o melhor nível de preço em 4 anos, em pouco mais de 4 anos. Para alguns pode ser uma surpresa, mas quem acompanha os fundamentos sabe que a demanda continua muito forte, principalmente pela China. O Brasil, obviamente, se encontra sem estoque disponível, ao ponto que essa semana foi confirmada a primeira importação de soja americana pelo Brasil. O Brasil, que lembramos que é o maior exportador de soja do mundo, está tendo que importar dos Estados Unidos. Provavelmente vamos ouvir mais rumores de importações em maiores volumes de soja dos Estados Unidos nos próximos dias, talvez até semanas. E também outro fator dando suporte é a incerteza em relação ao clima na América do Sul. Sabemos que o Laninha é sempre um fator de incerteza em relação à produtividade da safra e em função disso o mercado está bastante agitado. Em outras ocasiões que participamos do programa, alertamos que a demanda estava melhorando, independentemente do Covid-19,
inclusive que nos Estados Unidos e na Europa a segunda onda está bem pior do que a primeira, mas em todo caso a expectativa é que no próximo relatório do USDA, de oferta e demanda americano mundial, provavelmente vamos ter que ver, ou vamos ver, mais uma redução na estimativa de estoques americanos. Os americanos de uma situação de estoque abundante, de uma situação de medo de não poder participar como deveria no comércio internacional de soja, devido à guerra comercial Estados Unidos e China, agora se encontram numa situação que talvez em 2021, em função dessa série de fatores que estamos falando, possa haver a necessidade até de racionar o produto nos Estados Unidos devido ao ritmo acelerado de exportações que está acontecendo agora e também risco, obviamente, da safra da América do Sul, que pode não colher tudo que está sendo estimado ou projetado. Então, tudo isso levou a um mercado da semana bastante agitada. Praticamente, essa marca psicológica de $11 por bushel era previsto, só que de repente não era previsto para essa semana, porque normalmente incertezas em relação à eleição dos Estados Unidos sempre deixa fundos de investidores ou players no mercado um pouco mais na defensiva, mas aparentemente, talvez até hoje, se define a situação da eleição americana. Tudo está indicando de que vai haver um presidente novo, o mercado financeiro internacional já aceitou essa possível mudança de um modo até tranquilo. Os principais países em desenvolvimento, a mesma coisa. Então, tudo indica que voltamos rapidamente na semana que vem, na segunda-feira, a operar os fundamentos que, repito, são altistas ainda ao mercado internacional de soja. Demanda forte e oferta limitada, muito provavelmente não conseguindo acompanhar o ritmo da demanda, principalmente pela China, que a gente está vendo uma recuperação no rebanho suíno na China e, consequentemente, uma maior demanda para farelo. Então, basicamente, foi o resumo da semana, uma semana, repito, bastante agitada e nitidamente altista, e até o final do dia, no entanto, provavelmente vamos ver uma briga entre aqueles que estão eufóricos com a nova situação política nos Estados Unidos, a possível nova situação política nos Estados Unidos, e aqueles que estão satisfeitos com os ganhos até agora e possam querer ir para o final de semana um pouco mais tranquilo, colocando dinheiro no bolso e assim liquidando posições, liquidando parte das incertezas, parte, aliás, dos lucros recentes. Mesmo que isso venha acontecer, ou seja, uma liquidação nos minutos finais do pregão de hoje, isso nada muda o cenário altista que a gente está imaginando, pelo menos para as próximas semanas e provavelmente até o final do ano, com todas as atenções também a partir daí voltadas para início da colheita no Brasil e também as estimativas de produtividade. Então, desejo um bom final de semana a todos e voltamos semana que vem, provavelmente com o mercado um pouco mais agitado. Tá, o Steve Ketcha. Steve, um grande abraço a ele, que colabora regularmente aqui com a Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Grande abraço, Steve, sempre trazendo uma pontuação importante para o mercado de grãos nacional e internacional. Fala agora das vendas norte-americanas de soja. As vendas vêm acontecendo e foi confirmado nesta manhã de sexta-feira que os Estados Unidos, através de seus exportadores privados, venderam 434 mil toneladas de soja para 3 destinos. Está escrito só China, aí que sempre é tanto China, né? Mas foi a China que comprou. A China fez a aquisição de 132 mil toneladas, para destinos não declarados, 272.150 toneladas. É China também. Aqui não há dúvida sobre isso, falou que é destino não declarado, é China. E também para a Coreia do Sul, a Coreia do Sul comprou aí 30 mil toneladas de soja norte-americana.
Sigo a Agricultura BR agora para falar de soja negociada em Chicago. Soja em Chicago hoje vinha já segurando um pouco, já está próxima a ter uma realização por lá e ela começa a ocorrer no mais curto prazo. Veja que as posições que estavam com 11 dólares o bushel, observe que obedece exatamente o cenário que o Steve acabou de traçar aqui no Agricultura BR. Nós devemos ter ainda uma realização mais forte, né? O pessoal vai embolsar um pouco dos ganhos. É inegável, a soja que nas posições de mais curto prazo chegaram a ganhar aqui mais de 1,5% em menos de uma semana. Então isso vai ocorrer de fato, mas isso não muda os fundamentos. Janeiro com queda agora de 0,2% a 10 dólares 99 centos mais 6 o bushel, ainda assim é forte, é quase 11. Março, 10 dólares 96 centos mais 4 por bushel, também perdendo mais pouco, próxima estabilidade. Estável a posição de maio, a 10 dólares 93 centos mais 4 o bushel. E julho começa a ganhar agora 10 dólares 92 centos por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Falo de dólar também, dólar veio perdendo valor durante toda a semana com as eleições norte-americanas. Hoje vinha subindo um pouco, vinha subindo de leve. Vamos saber como é que vem o dólar. Vinha subindo, mas começou a cair de novo. 0,81% de queda para o dólar neste momento. O dólar vai voltando para a queda a R$ 5,50. É como vamos trazendo o valor do dólar aqui para a referência dos negócios no Brasil. E é sobre dólar que eu sigo falando com Walter Pulga Jr., volta para o programa. Pulga, vou te falar uma coisa. Algumas agências de notícias nos Estados Unidos já anunciam Joe Biden como presidente norte-americano. É que o processo lá realmente é lento, né? Tem uma série de situações, vai poder se pedir recontagem de votos em pelo menos 3 estados, por conta da lei norte-americana, mas de qualquer maneira, algumas agências de notícias já declararam Biden como presidente dos Estados Unidos. Isso vai influenciando moeda, mercado financeiro e muito mais. Como é que vem esse mercado neste momento? Olha, o que nós tivemos hoje em função dessa movimentação lá nos Estados Unidos, né, de quem entra na justiça, não entra, quem está ganhando, como estão caminhando as apurações de votos, o fato é que hoje o dólar esboçou uma reação frente a todas as moedas do mundo, viu? Chegou a subir aqui frente ao real, foi até a faixa de 5,57, também subiu frente ao peso mexicano, quase 0,5%, subia também frente ao rand sul-africano e até quase 1% frente ao rublo russo. Mas assim que foram confirmadas as informações de que Joe Biden já estava liderando na apuração dos votos no estado da Geórgia, ou seja, sinalizando uma vantagem do democrata e provavelmente já com eleição garantida, é o que sinalizam notícias do exterior, o dólar voltou àquela trajetória que nós vimos desde o início da semana, ou seja, voltou à trajetória de baixa. E agora ele recua abaixo de R$ 5,50, segundo algumas consultorias. Neste momento, preço de venda está em 5,49 mais 80, preço de compra 5,49 mais 70, o dólar cai 0,85%, ou seja, ele volta àquela trajetória anterior. Os democratas no poder sinalizam aí uma volta ao chamado multilateralismo. Isso é bom para o mercado de países emergentes, países em desenvolvimento. Então, há também, de outro lado, vamos dizer assim, uma venda mais acentuada de dólares e uma corrida para esses mercados. Por isso, nós temos tido bolsas de países em desenvolvimento em alta. É o caso da nossa bolsa aqui. Então, há uma corrida do investidor neste momento, acreditando em ativos que estão mais baratos em países em desenvolvimento e trazem índices em alta. Veja, aqui o nosso índice Bovespa, mesmo hoje com recuo, como ocorre em algumas bolsas do mundo, né, chamado realização de lucro, né, quem aproveitou aquela alta já está vendendo os papéis, continua caindo. O índice Bovespa caiu hoje, mas se sustenta ainda nos 100 mil pontos. Neste momento, aos 100.390 pontos. Esteve acima disso, esteve perto de 101 mil pontos, mas também chegou a operar em alguns momentos abaixo de 100 mil pontos. Ou seja, nós vamos terminar a semana
A perspectiva é essa, com a Bolsa em alta, recuperando os 100 mil pontos e consolidando os 100 mil pontos e o dólar no movimento de baixa. Com a confirmação daqui a alguns dias da eleição de Joe Biden, a perspectiva é que o dólar, enfim, possa recuar até para a faixa de R$ 5,25, como alguns analistas previam em semanas anteriores, e que a princípio ficava distante, né, de se acreditar. Mas agora, diante dessa situação, com essa perspectiva aí de maior leveza nas negociações internacionais, caso o democrata seja eleito, sem os solavancos do governo Trump, né, que causam tumulto no mercado financeiro como um todo e no planejamento das empresas, a perspectiva é que nós tenhamos aí mais um avanço da nossa Bolsa e outra baixa do dólar a partir da próxima segunda-feira. É esperar para conferir, Fabiano. É com você. Tá certo, Walter Pulga, daqui a pouco ele volta para falar de café aqui no Agricultura BR. Por aqui eu volto para o tema soja. Soja também está se beneficiando de um cenário da demanda, né? Os fundamentos do mercado da soja são muito claros em relação à alta, mas também a respeito do que vem acontecendo nos Estados Unidos em relação à mudança de governo. Vamos dar uma olhada na soja negociada nos portos. Você tem aqui entrega em novembro, é isso mesmo? Deixa eu conferir com a minha equipe. Essa entrega não é em novembro, volta aqui para o estúdio um pouco. Essa entrega aqui é em fevereiro de 2021. Vou pedir para a nossa operação de caracteres, corrige na tela, é fevereiro de 2021 essa entrega de soja, valor a R$ 140 reais. É fevereiro de 2021, corrigiu, agora sim, fevereiro de 2021, Porto de Santos, referência a R$ 144,50 a saca. Porto de Paranaguá, a R$ 144 por saca, de acordo com a Grãos Corretora, é o que a Agricultura BR traz para você, valores para entrega em fevereiro, R$ 144,50 para o Porto de Santos e R$ 144 para o Porto de Paranaguá. A seguir na Agricultura BR, depois do intervalo, nós vamos falar sobre melhoramento genético, sobre aquisição de sêmen de bovinos de alta qualidade e como que o Canal do Boi consegue colocar você numa condição muito melhor. Vamos falar de mercado de milho também, mas tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial. O assunto agora na Agricultura BR é o melhoramento genético animal bovino e como que ele pode trazer resultados para qualquer projeto pecuário. Isso significa evolução de rebanho. E para ter uma boa evolução de rebanho é necessário fazer investimentos certos. E é por isso que eu vou conversar agora com Kylie Rodrigues, que está ao vivo, está aqui no pátio do Canal do Boi e vai falar conosco um pouco a respeito de melhoramento genético, a respeito também de uma importante oferta deste material que vai ocorrer aqui pelo Canal do Boi. Kylie, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano, boa tarde. É isso mesmo, melhoramento genético é o principal, né? E agora nesse período de estação de monta, grande parte dos pecuaristas, né, já estão com os trabalhos iniciados na fazenda, outros vão começar também a preparar os animais para a estação de monta. E muitos pecuaristas, Fabiano, fazem a inseminação artificial ou também a inseminação artificial em tempo fixo. E aí tem que utilizar sêmen, né? E o Canal do Boi vai estar juntamente com a Semex, né? A Semex vai promover na próxima terça-feira uma Black Friday de sêmen com animais aí que tem um alto padrão genético. Eu estou com o Arthur Granado, que é representante da Semex aqui no Mato Grosso do Sul, e ele que vai repassar as informações. Boa tarde, Arthur. Esses animais que vão estar, né, o sêmen desses animais, quais são as raças? Boa tarde. Nós estaremos trabalhando com essas raças de corte, com a principal raça hoje de comercialização de sêmen, que é a raça Angus, a Nelore. Nós teremos animais da raça Senepol, da raça Brangus, da raça charolesa. Então, assim, a gente vai ter um mix de produtos, um mix de animais de corte, com uma variedade dos touros, justamente para poder estar agregando para o produtor nesse momento. Já alguns, igual você comentou, já startaram a estação de monta, outros já estão para começar. Então, é o momento ímpar de poder adquirir os melhores reprodutores numa condição de Black Friday. Teremos descontos imperdíveis para esse evento. Ok, Arthur, e como o material genético desses animais, a gente sabe que não pode ser qualquer coisa, né? Porque esses animais vão compor aí a safra do próximo ano, né? O diferencial desses animais, do material genético deles. São animais oriundos das principais fazendas, falando um pouquinho do Nelore, das principais fazendas de produção, das fazendas que comercializam sêmen
teremos sêmen de touros da genética aditiva, touros do rancho da Matinha. Então são grandes criatórios que vendem muito sêmen e têm um potencial genético desses animais. A seleção desses animais, com relação aos animais da raça Angus, são todos os animais, a gente vai ter os animais importados do Canadá, junto dos principais criatórios hoje da raça com mais de 150 anos de seleção. Então assim, a gente fez um mix de produtos já disponível no Brasil para ser entregue de imediato, todos disponíveis, para a gente poder estar agregando e trazendo para dentro do produtor nesse momento ímpar da nossa pecuária. E as condições de pagamento, é uma Black Friday mesmo? Como que funciona? Teremos touros assim, com descontos de 30%, podendo chegar a 40% em relação ao preço padrão de lista normal da empresa, com as condições facilitadas, com o primeiro pagamento podendo gerar com o primeiro 45 dias, em 6 parcelas, dependendo do volume. Os pacotes serão comercializados em pacotes de 100 doses mínimos, né? Mas o produtor pode mesclar diversos touros, diversas raças. Então assim, serão condições, a gente vai estar podendo organizar para fazer de tudo para que o produtor saia satisfeito, faça bons negócios, justamente porque a estação já começou. E aí a entrega desse material, como é, tudo é negociado, né? Até porque a Cemex é uma empresa aí que já tem nome no mercado, como funciona essa parte? O produtor que adquirir vai estar ligando na mesa, ele vai estar recebendo no seu escritório na cidade, vai estar recebendo na fazenda, procure o seu representante, ligue na mesa, a gente vai estar ao vivo durante o evento, a gente vai entregar sem custo nenhum para o produtor. Então assim, tudo que a empresa puder fazer, a gente tem representantes espalhados pelo Brasil todo. Então assim, algum representante próximo vai estar entrando em contato para poder fazer essa entrega. Em relação ao produtor que está acompanhando a Agricultura BR, né, já vai participar desse leilão aí na terça-feira, que já quer ter mais informações, como faz? Hoje a gente tem o nosso site, o nosso aplicativo da Cemex do Brasil, onde tem toda uma listagem dos nossos representantes, que pode já estar auxiliando. Os nossos representantes já estão com os touros, com as condições, então já pode fazer o seu pré-cadastro, já pode fazer a sua solicitação antecipada e a gente anuncia na hora. É aquilo que a gente sempre fala, quem chega cedo bebe água limpa. Então a gente tem alguns touros com uma quantidade um pouco mais limitada de sêmen, então são touros de alta demanda que pode acabar já no começo do evento. Certo, já tem produtor de olho que eu estou sabendo. O Arthur, então o leilão é na próxima terça-feira, faz um convite então para o pessoal, esclarece outras dúvidas aí, se for possível. Correto. O evento vai ser a venda de sêmen, né? Já tem os preços fixos, né? Então vai ser na próxima terça-feira, às 20h30, horário de Brasília, ao vivo pelo canal do Boi. Vai ter uma equipe da Cemex com os técnicos, podendo tirar todas as suas dúvidas, esclarecimentos, indicações dos melhores reprodutores, justamente para a gente poder levar o que há de melhor e o produtor sair satisfeito com essa Black Friday, com os descontos. É imperdível. Imperdível mesmo. Muito obrigada, viu, Arthur, pelas suas informações. Fabiano, então esses são os detalhes, né? Convido a todos os produtores a participar dessa grande venda de sêmen aí, então, aí na próxima terça-feira aqui no canal do Boi. Volto com você, boa tarde a todos. Um grande abraço também a todo o pessoal da Cemex, que vai trazendo as informações e essas ofertas. O que você tem acompanhado na nossa programação aqui, desde hoje cedo, são informações a respeito dos reprodutores, os touros da onde se originam esses pacotes de sêmen, como que eles trazem resultados na progênie de cada resultado aí dos cruzamentos, dos acasalamentos que podem ser feitos. Então, se você quiser saber mais, acesse o portal sba1.com e fica de olho aqui na programação do Canal do Boi. O evento acontece na próxima terça-feira, no horário mais tradicional da pecuária brasileira e é claro que aqui no Canal do Boi. Falo do mercado do milho agora, vou para Chicago, porque milho vem subindo, vem ganhando novos patamares. Hoje é um dia de alguma correção, o pessoal está fazendo realização no dia de hoje, mesmo assim o mercado vem na estabilidade. Posição de dezembro, 4 dólares 8 centes mais 6 o bushel. Posição de março, 4 dólares 15 centes mais 2. Maio a 4 dólares 18 centes o bushel e julho 4 dólares 20 centes por bushel. Posições agora para milho em Chicago em total estabilidade, é o que a Agricultura BR destaca por aqui.
O assunto é café agora no Agricultura BR e a produção na campanha 2021-2022 pode recuar até 21%, segundo a análise do Itaú BBA, que trouxe números atualizados para as suas estimativas para a produção brasileira de café. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, o Itaú BBA faz levantamentos, traz levantamentos e análises regularmente para o mercado de grãos e de carnes. E nós tivemos recentemente o pessoal lá em Minas Gerais, os técnicos de campo, dizendo que a seca que se teve no Brasil trouxe ou iria trazer resultados negativos nas próximas safras de café. Já é o resultado disso, Pulga? É assim, de fato nós temos aí problemas climáticos e mais, temos a contribuição daquela bianualidade do café, né? A cada 2 anos nós temos aí uma movimentação, é a natureza, né? Natural da planta, isso, a produtividade é menor. E a estimativa dos técnicos, dos analistas do Itaú BBA é de que a safra de café no Brasil deve recuar entre 14% e 21% na próxima temporada agora, 2021, 2022, em função dessas chuvas, né, inferiores à média, ano de baixa do ciclo bienal da produção do café arábica, segundo os técnicos conseguiram constatar. A equipe de pesquisas agrícolas do Itaú BBA vê a produção de café no Brasil no intervalo entre 53 e 54 milhões de sacas, até no máximo 58 milhões de sacas em 2021, 2022, considerando aí esse período que vai de julho até junho do ano seguinte, né? Agora, a previsão do USDA, do Departamento de Agricultura do governo americano, é de que nós teremos uma produção perto aí de 68 milhões de sacas. Na melhor das hipóteses, segundo Itaú BBA, nós vamos produzir 58 milhões e meio, ou seja, nós vamos produzir cerca de 10 milhões de sacas menos do que a previsão anterior dos americanos. A produção de café arábica no Brasil, como se sabe, que compõe a maior parte da safra, né, vai entrar na próxima temporada no ano de baixa do ciclo bienal e, quando isso ocorre, lógico, a produção é menor. Com a queda esperada na produção brasileira, veja a projeção. Você que é cafeicultor, olha, o Itaú BBA projeta que o balanço de oferta no mercado global de café passe de um excedente de quase 10 milhões de sacas, estimados agora para 2020 e 2021, para um déficit que pode chegar até a 6 milhões e meio de sacas. Ou seja, em 2021, 2022, nós teríamos aí a possibilidade de que o mercado internacional tivesse esse déficit de 6 milhões e meio de sacas. Lógico, ainda é um pouco prematuro, isso pode variar de 1 milhão e 700 até 6 milhões e meio de sacas, mas já é uma perspectiva para o cafeicultor ficar de olho, porque os preços tendem a melhorar para quem conseguir produzir nesse período. Os analistas chamaram atenção para a grande quantidade de café vendida também antecipadamente por produtores brasileiros, diante da desvalorização do real frente ao dólar, ou seja, compromissos firmados para futuro. Então, alguns deles podem ter dificuldade para cumprir esses acordos de venda antecipada, Fabiano, porque a produção vai cair muito. Alguns produtores podem ter vendido café demais para entrega em 2021 e podem ser surpreendidos com uma queda mais acentuada do que o normal nos rendimentos das lavouras. Portanto, de olho na informação, os preços do café arábica continuam em alta, ontem já subiam 3% nesta quinta-feira, agora há pouco você mesmo comentava isso, nós vamos ter os preços, mas já alta de 1,30% para café em vencimento mais curto, ou seja, nós temos aí perspectivas de preços em alta, mas porque há também a estimativa de que a produção não será como se esperava, será bem abaixo do que se esperava anteriormente. É com você, Fabiano. Walter Pulga Júnior, e tem uma questão, né? Normalmente os levantamentos do Departamento de Agricultura norte-americano sobre café aqui no Brasil são sempre maiores do que as empresas privadas que operam aqui no país e também aqueles números da Conab. E o Pulga quer ver como é que está o mercado futuro lá em Nova York. Você que está em casa também, vamos dar uma olhada porque sobe mesmo. Pulga, vai subindo mais de 1,3 agora.
Posição de dezembro a 1 dólar 7 centes mais 30 libra peso, vai subindo 1,35 neste momento. Março, 1 dólar 9 centes mais 75, sobe 1,30. Maio, 1 dólar 11 centes mais 45, também subindo. E a posição de julho a 1 dólar 13 centes por libra peso, né? Aqui os negócios por libra peso para café arábica vem subindo no dia de hoje, portanto, cerca de 1,3 pontos, chegando até 1,35 pontos por libra peso, é o destaque da Agricultura BR para o café arábica. Café Robusta é o destaque agora da Agricultura BR. Você tem aqui Robusta negociado em Londres, em tonelada e dólar, referência para o conilon no Brasil, também subindo. Posição de janeiro, 1.351 dólares a tonelada, sobe 0,89%. Março, 1.363 dólares, elevação de 0,96%. Maio, 1.377 dólares, 1,02% de alta. Julho, 1.394 dólares, com elevação de 1,01%. São os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. Você vai acompanhar agora uma entrevista que realizamos aqui nos nossos estúdios com Antônio Schacker. Ele falou a respeito de gestão na pecuária, sobre como reduzir custos e, principalmente, como lidar com cenários tão amplos como estes que impactam o setor no Brasil. Nós vemos aqui que o grande tema não tem a ver, uma ligação direta com a mudança em si, mas com a velocidade da mudança. Então, quando você pensa na atividade pecuária, por exemplo, você pensa numa atividade que ela é plurianual, que ela é multifatorial. Existem momentos que a arroba sobe, momentos que a arroba, vamos dizer, se mantém, porque cair é uma coisa que não é comum no nosso país, mas a fazenda ela é exposta, por exemplo, ao clima, à qualidade do solo, às condições mercadológicas, exportação. Então, você tem um ambiente que é um ambiente absolutamente complexo e esse gestor precisa ter a fazenda na mão para que de alguma forma possa responder a essa complexidade e manter o que é mais importante, que é a margem. A atividade pecuária entrega para os profissionais uma margem de 4% sobre o que vale a propriedade e mais de 20% sobre o que vale o gado. Então nós estamos falando de uma atividade como um negócio praticamente imbatível para os profissionais que lidam bem com essa complexidade, vamos dizer assim. E esse domínio dessa complexidade, está até a sigla aqui que a gente coloca VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Isso está muito presente, se eu não estou enganado, é um termo que já é estudado há muito tempo em questões militares, mas que é muito aplicável, né? E você trabalha com essa terminologia quando fala de pecuária, Schacker. Exatamente. Quando você pensa num ambiente que é volátil, que é incerto, por exemplo, você tem anos que chovem mais, anos que chovem menos, por exemplo, onde você tem ambiguidade, que é tomada de decisão sobre se eu faço confinamento, sobre se eu faço semi-confinamento, se eu vou para cria ou se eu vou para engorda, existem algumas etapas que você pode seguir para responder a esse processo, a essa complexidade, a essa volatilidade. O primeiro deles é trabalhar fundamentado num propósito. Essa fundamentação de propósito, que é aquela coisa assim, qual é a missão da fazenda, o que a fazenda quer impactar para a sociedade e para os teus funcionários. A partir do momento que o cifrão ele sai do olho, é impressionante, ele caminha para o bolso. Então, fazer algo bem feito, levar uma transformação para a sociedade, ter uma elevada velocidade de adaptação. E eu só tenho velocidade de adaptação quando eu tenho uma equipe, um time que não precisa de chefe, ou seja, criar um time autônomo. E para criar um time autônomo, por exemplo, eu preciso delegar poder, criar o senso de dono. Então, a pessoa tem que ser dona. Então, você tem o dono da fábrica de ração, você tem o dono do desempenho do gado, você tem o dono do manejo do curral. Então, quando você cria um ambiente onde quem trabalha com você tem capacidade de decisão, tem espírito de dono, você tem todos os números na mão, faz
periodicamente a revisão de tendência trimestral, sempre analisando os próximos 2 anos, essas incertezas, não que elas mudam, mas pelo menos você consegue gerenciá-las de uma forma diferente, ou seja, você tem mais segurança na hora de tomar a decisão, porque você consegue entender a fazenda através dos números. Esse é o ponto mais importante. Ter número para tomar a decisão ajuda a lidar com essa complexidade toda. Chacre, você citou alguns fatores aí para nessa formação de equipe, dentro desse time formado dentro da pecuária, que passam por várias etapas e conceitos da escola de administração. Sim. Né? O intraempreendedor, que é um funcionário que é empreendedor, mesmo sendo empregado de alguém, passa também por uma questão holística, né? De você saber quem que tem que liderar cada processo em cada momento. Hoje o pecuarista consegue ver com clareza esses momentos no qual você precisa alternar lideranças dentro da própria equipe, de acordo com o processo, e principalmente como mostrar isso aí? Muito boa pergunta. Uma parte das fazendas, sim. Nós acreditamos realmente que uma parte das fazendas tem essa condição de entender qual é a prioridade. Por que uma parte da fazenda? Porque, infelizmente, apesar da atualização do valor da arroba, 55% das propriedades que a gente mede dão menos que R$200 por hectare e grande parte das fazendas ainda dão prejuízo. Né? Então, esse pequeno percentual que é próximo a 6% que percebeu isso, ele não tem mais tarefa na fazenda, ele tem missão. Então, não é mais salgar o coxo, por exemplo, ou fazer a suplementação. É ter uma missão de engordar o gado. E não é só engordar o gado com margem, né? É engordar o gado com responsabilidade ambiental. Então você passa a entender que ter valores claros, princípios que são permeados para toda a equipe, ter velocidade da adaptação às mudanças e conseguir justamente entender que é um processo absolutamente profissional, que não é mais para amador. E quando eu falo profissional, é ter meta, é ter reunião semanal de atualização do que é para fazer na semana, reunião mensal de atualização gerencial, revisão trimestral de tendência, visão de decênio. Fala, mas Antônio, como que eu vou fazer uma visão de 10 anos se muda tanto? Você tem uma visão e conforme as coisas vão se atualizando, você atualiza a sua visão. Não é não ter visão. Então, o processo é justamente esse, ter velocidade de atualização com foco na margem e nos valores. O processo muda, mas o foco no resultado não. Esse é o resumo da história. Como formar ou melhorar o pecuarista, o gestor, dentro dessas fazendas, a partir deste momento, desse desafio lançado? Legal. Existe uma regra que a gente estabelece dentro da nossa empresa, que é o método 3x3 de desenvolvimento profissional. Então, assim, as fazendas que colocam em prática esse método 3x3 evoluem muito. Então, a primeira etapa do método 3x3 é visitar por ano pelo menos 3 fazendas que já fazem algo que ele ainda não faz ou conseguiu resultados que ele ainda não tem. Então, visitar quem faz. Segunda etapa do método 3x3, receber pelo menos 3 visitas por ano de colegas, de consultores, da turma da indústria, para ir para a fazenda e entender o que ele está fazendo e sugerir melhora. E o terceiro 3 do nosso método 3x3 é fazer curso, participar de eventos, como vai acontecer hoje, por exemplo, ler livros. Então, quando você tem o método 3x3, você se desafia a fazer sempre mais, a fazer sempre melhor. E principalmente ter realmente metas desafiadoras. O que manda a fazenda para frente são as metas desafiadoras. Que no caso da pecuária, por exemplo, é matar um boi com 20 meses, 20 arrobas, com margem de 20%, é desmamar 170 quilos de bezerro por vaca exposta, é produzir acima de 20 arrobas por hectare. Então essas metas desafiadoras, com uma equipe com senso de dono, visitando fazendas, recebendo visita e querendo ser melhor a cada dia como valor principal, ou seja, aprender a aprender e aplicar, é o que a gente entende que vai fazer com que se possa responder esse novo mundo. O que está acontecendo hoje, na verdade, não é algo específico, é que a mudança ela sempre aconteceu, agora ela só é muito mais rápida, esse é o ponto. Chacre, vamos pensar aqui num cenário que nós temos hoje, no qual você tem exigências ambientais e comprovações. Sim. Não basta só fazer, você tem que mostrar que está cumprindo aquilo que é exigido. De ser competitivo num cenário em que a demanda por grãos internacional é elevadíssima. Sim. Você tem, então, custo de produção elevado, você tem que formar uma equipe com essas características que você citou há pouco, como que e uma mudança muito forte, né? Porque o mercado muda, a exigência do consumidor também. Qual seria o grande desafio, pensando em todos esses parâmetros, para o pecuarista, para a pecuária brasileira? Legal. O que a gente pode ver assim, dentro desse aspecto de alta dos insumos, que eu brinco assim que o boi tem um superpoder
que é transformar capim em carne, que é energia. Então, quando você olha o aumento dos insumos, o principal elemento da pecuária é a pastagem. Então, quando a gente analisa esse processo, pelo menos pelos nossos números, 85% da produção de arrobas da fazenda deve ser em ambiente pastoril, em pastagem. E faz com que a gente possa, independente dessa alta dos insumos, entender que eu atualizo o meu modelo de produção. Não é tentar comprar mais barato, mas é pensar toda a sistemática de produção fundamentada em pastagem, claro que suplementada para dar um desempenho superior, então a suplementação é fundamental, mas é completamente diferente de produzir. Por isso que o Brasil é competitivo. Por isso que é competitivo, por causa do pasto. Então, é focar em ser craque em pasto, porque a principal definição de pecuária, a pessoa fala, pecuária é transformar capim em carne. Na verdade, pecuária é transformar a energia do sol em dinheiro, né? Então, e por isso que eu preciso de um pasto. Só com uma pastagem muito bem manejada, com uma suplementação bem feita, eu vou conseguir responder a qualquer alta. Porque, independente dos valores de insumo, a gente percebe que existem fazendas entregando uma margem sobre a produção de 40%, porque são eficientes, porque são caprichosos e porque não ignoram fatores determinantes. Esse é o ponto. O principal fator ignorado, infelizmente, na pecuária é a qualidade do manejo de pastagem e a estratégia de entre-safra. A nossa área é de gestão, mas a gente, como mede muita fazenda, sabe que, no final das contas, produzir com margem é o objetivo diário de qualquer pecuarista. E se ele produz com margem, pode vir qualquer cenário que ele está seguro. E o estado do Mato Grosso do Sul se destacou na geração de emprego nesse ano de 2020, ocupando a 5ª posição quando o tema é agronegócio no Brasil. É o que nós vamos conferir na reportagem de Vinícius Souza. Somente em setembro foram criados mais de 3 mil postos de emprego em Mato Grosso do Sul. O estado é o 5º colocado na geração de empregos do Brasil. É o que demonstra a Carta de Conjuntura do Mercado do Trabalho de outubro de 2020, elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse aumento na geração de empregos, ele é fruto de uma política de desenvolvimento econômico do estado. Essa política está calcada na melhoria do ambiente de negócios e também na atração de investimentos privados. Como que você melhora o ambiente de negócios? Através de equilíbrio fiscal, né? Então o governo tem implementado aí várias medidas para se manter equilibrado financeiramente e também através de investimento em infraestrutura. O agronegócio foi um setor que, apesar de sentir os impactos do cenário atípico enfrentado em 2020, conseguiu responder à pandemia com bons números na geração de empregos. No primeiro semestre do ano foram mais de 25 mil vagas disponibilizadas. O PIB no primeiro semestre de 2020 caiu 5,9% em relação ao igual período de 2019. Nesta base de comparação, houve desempenho positivo para a agropecuária, 1,6%. Na indústria e nos serviços, o desempenho foi negativo. Segundo o CAGED, o setor econômico mais contratou do que demitiu em 2020. Foram criadas cerca de 60 mil novas vagas se relacionado ao mesmo período de 2019. No Centro-Oeste, onde existe a maior produção de grãos e carne do país, o agronegócio conseguiu se desenvolver tanto que foi responsável por suprir a ausência de vagas em outros setores, gerando mais de 10 mil oportunidades de emprego. O agronegócio, quando a gente trata de agronegócio, está tratando de agropecuária e também do setor industrial, setor agroindustrial. Nesse sentido, como a indústria de transformação foi um dos setores que mais alavancou a geração de empregos, a agroindústria está inserida nesse contexto. A lógica do Estado é fomentar a cadeia produtiva agroindustrial. Isso significa tanto a parte agropecuária quanto a parcela industrial. Em muitos casos, o que faltou mesmo não foi vaga de emprego, mas mão de obra qualificada. Esta empresa de equipamentos agrícolas não sentiu fortes abalos econômicos. Pelo contrário, o saldo foi positivo durante o ano. Assim como as demais atividades do agro, o nosso negócio de máquinas agrícolas não sentiu o impacto da pandemia. Pelo contrário, houve um incremento no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A dificuldade normalmente é em função da não qualificação dessa mão de obra.
No acumulado de janeiro a setembro de 2020, Mato Grosso do Sul já possui um saldo de 8.471 novas oportunidades de emprego, impulsionado pela indústria de transformação e também pela agropecuária. O setor agropecuário, pelo nosso levantamento de janeiro a setembro, ele tem um saldo positivo de 863 empregos. E acredito que no pós-pandemia, o enfrentamento pós-pandemia da crise, deve se dar principalmente no setor do agronegócio. Haja vista a produção recorde de grãos e também a balança comercial positiva de 2020 em relação a 2019. Ainda existe uma preocupação com a queda do PIB. O agronegócio deve contribuir para amenizar os impactos financeiros em 2020, como explica este especialista em economia. Mais uma vez, o universo agro terá sido o setor com o maior crescimento, com o desempenho mais favorável. Não vai ser suficiente para que a economia brasileira passe a operar em campo positivo. Porém, o único setor que tentou puxar a economia brasileira para cima terá sido justamente o universo agro. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, você acompanha comigo agora como é que vem soja em Chicago e dólar aqui no Brasil. Soja está aí operando próximo ao campo negativo, mas já começa a ser uma queda menor. Apenas o curto prazo vai perdendo, mas essa perda já foi maior hoje e volta para 11 dólares o bushel a posição de janeiro. Março na estabilidade, 10 dólares 97 cents o bushel, maio a 10,94 e a posição de julho, 10 dólares 92 cents o bushel. São os negócios que temos agora com soja em Chicago, muita gente realizando um pouco, porque a semana realmente foi de ganhos muito expressivos para a soja em Chicago. Dólar comercial na tela, vamos dar uma olhada no dólar agora. Nós temos aqui a posição para a moeda norte-americana. Começou o dia com alguma alta, mas depois reverteu e começou a cair e acompanhar o que acontece em todo o mundo com o dólar. Nós temos o dólar, se tiver o dólar pode colocar na tela, dólar comercial, operação aqui no Brasil, agora sim, 5,47, o dólar cai mais, R$ 5,47, queda de 1,35% para a moeda norte-americana. E são com essas informações que essa edição do Agricultura BR encerra por aqui. Eu vou voltar logo mais, às 16 horas, na terceira edição. Claro que aqui no Canal do Boi, é o canal do produtor rural, é o canal do agronegócio brasileiro. A todos uma ótima tarde e até mais.